Ao vivo? Aos vivos e a cores. Olá, galerinha, meu muito bom dia. Alô, você. Já estamos assim, ó, num cheirinho, num sentido assim das férias. E o professor Flávio veio assim de aventureiro lá da Serra da Capivara, rapaz. Lá para as origens, escavar, subir morro, subir serra, correr de cavalo, andar de moto, eita menino, é o período de férias, jogar bola, banhar no rio, eita coisa boa. Tá chegando as nossas férias, nossas merecidas férias, e hoje o professor Flávio veio mais light, numa nice, numa boa, de boa, na Lagoinha, galerinha. Hoje é uma revisation sobre o Piauí colonial, bacaninha, sobre a fase que o Piauí era a colônia de Portugal. Então eu vou dar uma pincelada sobre esses elementos aí. Olha, o Piauí ainda não era uma capitania hereditária, vai ser transformado numa capitania hereditária, demorou um pouquinho. Vai haver a expansão da América Portuguesa para os sertões, a expansão da América Portuguesa para os sertões, e um dos fatores foi a criação do gado, tá aí, foi a pecuária. Essa pecuária era feita nos sertões, na Caatinga Braba, voltada para o mercado intestinal, mercado interno, meus pimpolhos, que vai resultar, infelizmente, de que o gado, à medida que adentrava nas terras que hoje são o Piauí, resultar na mortandade dos índios. Olha, infelizmente, várias tribos indígenas foram mortas, acometidas por doenças, trabalho forçado, e foram aos pouquinhos sendo exterminadas, uma verdadeira devassa aqui no Piauí. E o Piauí era uma espécie de corredor polonês entre o sertão do Pernambuco e o vale amazônico do Maranhão. E aí, claro, é importante salientar que o Piauí, as nossas terras, têm muitas vantagens para a criação do gado: riacho, sal, serras, lagoas. Estou citando aí para você alguns elementos importantes aqui da nossa terra tupiniquim. Aí estão os povos indígenas no Piauí, vamos dar uma pincelada rápida neles. Lembrar que não existe reserva indígena no Piauí hoje, não há, não. Mas nós temos povos indígenas sim, mas não reservas indígenas. Entre o Vale do São Francisco e o Vale Amazônico, entre o litoral e o sertão, a Caatinga, é onde se localiza o Piauí. Coloquei essa imagem bacana aí, ó. Para sair do Pernambuco para o Maranhão, tinha que passar pelo Pi, rapaz. Então o Piauí se tornou também um palco de encontro entre tupis, tapuias, caraíbas. Era o sertão de rodelas, era os sertões de dentro do gado que subiu pelo São Francisco. A imagem mostra o avanço do colono sobre o Piauí e os povos indígenas sendo atacados, reagindo, tentando sobreviver, nessa imagenzinha que eu peguei aí do site da Super Abril. De boa! Como viviam os índios? De forma nômade ou semi-sedentários. Nômade eram os índios da caça, da coleta, da pesca, do extrativismo. E os semi-sedentários é aqueles que já começavam a produzir na agricultura. Aqueles que já começavam a produzir no setor agro. No setor agro. Belezinha?
que nenhum. Passando a imagem, tá aí, os índios viviam em aldeias, com a divisão da terra feita de forma comunal, tudo era comum a todos, a terra é um bem coletivo, uma igualdade social, a divisão do trabalho era por sexo, aí fala da importância da educação e da observância dos mais velhos, o pajé é o líder espiritual e o cacique é o cara que organiza e, vamos dizer, lidera a tribo indígena. De boa? Como viviam os índios nas malocas, em simbiose com a natureza, foram exterminados muitos povos indígenas, eram puros, bons, sem maldade, e o homem branco vem extrair as riquezas, diz que vem pacificar os índios e vê os índios como vagabundos, selvagens, maliciosos. Um mundo dos índios, um mundo dos criadores. Infelizmente, esse mundo aqui destruiu, englobou, incorporou e fez desaparecer esse mundo do lado. De boa? Infelizmente. Olha os bandeirantes paulistas aí nessa imagem, nesse vitral. Os bandeirantes paulistas e a escravização dos índios marcaram essa fase colonial. Está aí índios sendo escravizados, infelizmente no Piauí também ocorreu, perfeito. Para a gente começar com as questões. Aí tem um texto do Monsenhor Chaves. Os selvagens foram surpreendidos em algum ponto da costa, do ponto do lado do Piauí, e facilmente desbaratado. Mas o branco civilizado enodoou a vitória com um ato repugnante de selvageria. Consentiu que os índios aliados exterminassem brutalmente as criancinhas tremembés aprisionadas. É o próprio governador Inácio Coelho da Silva que relata o nefando crime em carta ao príncipe regente. Os índios aliados, travando das criancinhas pelos pés, mataram-nas cruelmente, dando-lhes com as cabecinhas pelos troncos das árvores. E de uma maloca de mais de 300 índios só escaparam 37. Segundo a abordagem de Monsenhor Chaves, uma das estratégias de dominação dos povos indígenas utilizada pelo colonizador no processo de ocupação das terras do Piauí foi, interroga, e deixa, meu amigo Dom Renan, deixa um minutinho aí a tela, per favore. Bom dia, Uruçuí. Bom dia, galerinha de Uruçuí. Bom dia, Polos. Bom dia, povo. Uma das estratégias foi a liberdade religiosa e cultural, não exatamente à medida que os índios eram levados a adotar o catolicismo e abandonar certas práticas que eles tinham.
Era a imposição da cultura aos nativos? É um dos fatores que nós tivemos aí no processo de ocupação, foi a imposição da cultura? Foi, mas no texto não está falando disso. Era a distribuição de terras aos aliados. Não, os índios não recebiam terras, as terras eram tomadas dos índios. Era o impedimento da criação do gado? Não, o gado é o estimulador da ocupação do Piauí. Era o estímulo às guerras intertribais, como você vê no texto, salientando aí que índios aliados exterminassem brutalmente as criancinhas tremembés. Notadamente, os portugueses estimulavam essa rivalidade. De boa. Monsenhor Chaves deixou importante relato sobre a história do Piauí, incluindo o processo de ocupação das terras e a mortandade dos povos indígenas. O extermínio dos povos indígenas foi denominado de... Ele quer saber o nome dado ao extermínio dos povos indígenas. Galerinha, é judicialização? Não. É incorporação? Não. Transmutação? Não. Entretenimento? Não. É devassamento? É a devassa. É a devassa. É como os historiadores denominam a grande mortandade dos índios realizada pelo homem branco com o uso de armas, com as doenças, com a ocupação das terras, resulta no extermínio dos índios. Uma verdadeira devassa. Portanto, na questão de número 2, aqui é um 2, ó. Questão de número 2, letra E de helicóptero. Leia o excerto e em seguida responda ao que se pede. Alimento vegetal básico dos índios e que foi adotado pelos colonos, consumido por homens e animais domésticos. Ele exigia cuidados especiais em seu preparo, pois só podia ser consumido depois de descascada, ralada e espremida. Operações que retiravam o perigoso veneno do seu sumo. Opa! O alimento que a autora se refere é... Dom Renan, deixa um minutinho a tela para a galerinha mandar a resposta, por favor, em italiano. Cadê o Uruçuí, galerinha? Cadê a galerinha de Uruçuí? Bom dia. Cadê Pajeú do Piauí? Bom dia para Pajeú do Piauí, terra boa, rapaz. Salve, salve, Pajeú. Pajeú de Steel. Descascar, ralar, espremer e retirar o veneno é a ralar, ralar, mandioca, tu de lá e eu de cá, pra fazer beijo de massa, pra gente se alimentar. Maria pega a peneira, tcharanana. Galera do Uruçuí de Steel, letra D de danadinho na questão de número 3 aí sobre os índios. É, questão da Universidade Estadual da Paraíba. O Piauí, região mediterrânea entre o sertão e a Amazônia,
na Interlândia entre o interior e o mar, oceano, teve sua ocupação iniciada pelos pastores criadores de gado, que adentraram nos vales dos rios ao sul-sudeste, resultando no povoamento das suas terras em torno das fazendas de gado. Beleza. A denominação Piauí refere-se a quê, galerinha? O nome Piauí refere-se a quê, meus pimpolhos? O nome Piauí, Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Tio, manda um alô pra Beatriz. Cheirinho, Beatriz. Cheirinho, de boa? Cheirinho pra Beatriz. Beatriz, se eu for visitar meu irmão lá na cidade de Ribeiro Gonçalves, eu vou passar um dia lá na cidade de Uruçuí, tomar banho lá no Uruçuí Vermelho. Água fria, meu parente, água fria. Galera de Pajeú diz, tio, letra B de bonito. Vamos lá. O nome Piauí refere-se a tribo indígena dos Pimenteiras? Não. Aos peixes existentes nos rios afluentes do Parnaíba? Aos, no plural, não. Está incorreto. Aos derivados da Ipiaçaba? Também não. A tribo indígena dos Piaus? Não. Ao rio Piauí? Rio Piauí, local em que os índios identificavam a existência do peixe piau. Piau é um tipo de peixe. E em tupi quer dizer rio. Rio dos peixes, rio dos piaus. Olha aí, olha o nosso nome, Rio dos Piaus. Rio dos Piaus. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Nômade por natureza, sempre em busca de alimentos nos rios, nas matas e nos campos, e migrando constantemente por causa das guerras contínuas, é difícil e quase impossível situar com precisão rigorosa o indígena no solo piauiense. Perfeito. Perfeito. Questão aí do ângulo. Sobre os indígenas piauienses, podemos afirmar, dois pontos, que... A questão aí é boa, viu, velho? A questão é boa, viu? Dom Renan, deixa um minutinho na tela para ver se a galerinha manda para nós a resposta. Racionais, excelentes nadadores e valentes guerreiros, dominavam a região do Baixo Parnaíba e o Delta? Verdade. Então, o primeiro tópico é verdadeiro. Dá para você ver que o primeiro tópico é verdadeiro? Observando as alternativas, olha. Só tem uma que o primeiro tópico não é verdadeiro.
De boa? Os pimenteiras, que viviam nos limites com Pernambuco, e os gueguês na região central do Piauí, também é verdadeiro. Então, vou eliminar a letra C de sabido, ó. Porque o 2 é verdadeiro. As populações indígenas que habitavam o Piauí foram extintas, restando a memória difusa e quase apagada da sociedade piauiense. Extintas, never, né? A primeira atração oferecida pelo Piauí é, pois, o índio, objeto de caça que prestava tanto para a mão de obra como para um elemento militar, é verdade. Então, onde não tiver o tópico 4, eu vou elimination. Ah, papai. Diz: o problema do selvagem no Piauí oferece características diferentes das que apresentou em outros pontos do território. Nosso indígena mais aguerrido não sucumbiu aos ataques dos brancos. Falso, né, galerinha? Falso. Então, onde tiver o 5, nós vamos eliminar. 5 está falso. Portanto, ó, 1 verdadeiro, 2 verdadeiro, 3 verdadeiro, 4 verdadeiro, letra D de dado. Letra D de danadinho, viu? Eita, rapaz, quando as questões eram feitas desse jeito, viu? Aí, questão do ângulo, provavelmente do professor Joaquim Agnello, meu amigo J. Meu amigo J. A resistência dos índios, nós. Os índios resistiram por causa da invasão às suas terras, por causa que foram expulsos e mortos, por causa do roubo e tomada de suas terras, por causa da escravização que era feita pelos bandos de São Paulo, por causa que os caras tomavam as terras para produzir na agricultura e criar gado, por causa que os padres jesuítas queriam obrigar os índios a abandonar suas crenças, por causa que os jesuítas renegavam a cultura do índio, por causa que o homem branco realizava aquilo que é chamada guerra justa para justificar a escravização do índio e etc. Tudo isso o índio vai dizer: brother, nós não aceitamos não. Nós vamos dar um fatality. Literalmente, nós vamos resistir. É uma resistência homérica, né? Nessa imagenzinha mostra aí os índios atacando, resistindo. Belezinha? Belezinha de Creuza. Deixa eu ver, galerinha aqui logado. Alô, Herbert Medeiros. Alô, Jean Carlo Fisichella, é aquele corredor de Fórmula 1. Alô, tia Fátima. Alô, galerinha de Uruçuí. Alô, galerinha de Pajeú, do Piauí. Veja que o nome Pajeú é indígena e o nome Uruçuí também é indígena. Olha como a gente tem elementos que remetem às nossas origens indígenas. Piauí, indígena. Pajeú, indígena. Uruçuí, indígena. Melhor o tanto de nome que a gente tem. Os índios, apesar da devassa, deixaram um legado. A rede de dormir, o banho diário, o produzir uma farinhada, mandioca, tapioca, milho, farinha. Nomes como, eu vou acrescentar mais 2 aqui, ó. Vou acrescentar mais 2, ó. Uruçuí, Pajeú do Piauí. Ah, papai. Pertinho de Uruçuí tem Ribeiro Gonçalves, que não é de origem indígena. Tem Baixa Grande do Ribeiro, também não é de origem indígena. Mas Uruçuí é, beleza? Pajeú também. Mitos e lendas, a medicina, o chá de boldo, o óleo da copaíba, o piqui, andar descalços e casa de pau a pique. Olha aí, velho. Rede de pesca, jangada, canoa. Forma de sobreviver, né? Aqui no sertãozão, no Piauí, identificar as árvores frutíferas,
as ervas daninhas, os animais peçonhentos, identificar também os elementos que você pode consumir, que não são venenosos. Cabaça, cuia, arte com palha. Eu peguei essa imagem aí na internet, cara. Show, galerinha, show. Deixa um minutinho na tela aí, Dom Fernando, pra galerinha fazer o print. Ok, Renan. Ok, Renan. Atualmente, quase 3.000 pessoas se declararam indígenas no último censo. Eu acho que nós vamos ter um aumento agora em 2022, mas uma grande concentração lá na cidade de Queimada Nova, na Lagoa de São Francisco e também em Piripiri. São os 3 locais que a gente tem um maior número de índios. Será que em Pajeú tem índios? Será que em Uruçuí tem indígenas? Povos indígenas? Talvez Uruçuí pela proximidade com o Maranhão, fronteira, né, basicamente. E aí, atualmente, os problemas e desafios, né? Principalmente a luta por reconhecimento da sociedade, por valorização social, demarcação de terras é um sonho, né? Infelizmente, a gestão a nível federal não tem feito demarcação de terras indígenas. Os assentamentos indígenas, os cuidados com a saúde, busca-se políticas de inclusão social, fortalecer a identidade, o reconhecimento e a identidade dos povos indígenas e reconhecer que o Piauí tem índio, sim. De novo, reconhecer que o Piauí tem índio, sim. Tio, aqui na sala tem alguns que dizem que tem índios na região de Uruçuí. Eu acredito que sim, Uruçuí, por vários fatores. Por causa que Uruçuí era uma região mais isolada em relação às áreas produtoras de gado. Então, pode ter ficado uma presença maior de povos indígenas aí na região de Uruçuí. 2, pela proximidade com o Maranhão, né? Do Maranhão para Uruçuí só passa a ponte, né? Do outro lado de Uruçuí tem Benedito Leite, de Leite. E aí o Maranhão tem uma quantidade muito maior de povos indígenas, povos originários, do que no Piauí. Então é muito provável, sim, perfeito Uruçuí. Vamos para frente! Antes da colonização do Brasil, a região onde atualmente está situado o estado do Piauí era povoado por índios de diferentes tribos.
Há estimativa de que, na época da ocupação pelo homem branco, existiam cerca de 150 tribos no território do Piauí. O extermínio dos índios é o grande obstáculo para que se possa afirmar com precisão quais eram esses povos indígenas. Perfeito. Pode-se identificar como fator contribuinte a devassa indígena no Piauí. Olha que o autor já colocou devassa. Devassa. Sobe o chat um pouquinho bem aí, Renan, por favor. Das mensagens públicas. O outro. Deixa eu ver. Tio, Samonde é Beleite. Eu sei sim, viu? Benedito Leite. Gereleite. Gereleite. Vou procurar isso daí, viu? Vou procurar isso daí. Baixa o outro um pouquinho, Renan. O outro chat. Alô, Valéria Muniz. Alô, Valéria Muniz. Ah, é um banho lá em Uruçuí. Perfeito, perfeito. É um banho em Uruçuí. Eu andei num banho no rio, perto daquela ponte perigosa. Perto daquela ponte perigosa no rumo de Ribeiro Gonçalves. Mas é em Beleite. Benedito Leite, lá no Maranhão, do outro lado. Vou procurar sim, viu? Gereleite, o banho. Pode-se identificar como fator contribuinte à devassa indígena. Letra A. A substituição da mão de obra do índio por escravos africanos? Não. Certamente não. A proibição das manifestações culturais nativas pelos jesuítas? É um dos fatores? Mas a devassa aqui não foi provocada pelos padres jesuítas. A rivalidade entre as tribos pelas disputas por terra? Olha, que o homem branco explorou a rivalidade em alguns momentos? Sim. Mas a devassa não é por causa que os próprios índios estão se matando. D. A devassa no Piauí ocorre devido à ocupação das terras indígenas com o avanço da criação do gado? Ah, agora sim. Agora vai. E letra E. Devido ao abandono das terras do sertão, do semiárido, em busca de áreas férteis no cerrado, olha, áreas férteis no cerrado não exatamente. E claro, os índios não foram exterminados porque saíram do território do Piauí. Beleza? Portanto, letra D de danadinho, ó. É o gado, é o criador que vai ajudar no extermínio dos povos indígenas. Galera de Pajeú destiu letra D de danadinho. Manda a relação da galerinha que está assistindo aula em Pajeú, por favor. E Uruçuí também, viu? 2. O extermínio dos índios é o grande obstáculo para que se possa afirmar com precisão quais eram essas tribos indígenas. Sabe que na região existiam índios tremembés, pimenteiras, gueguês, gamelas, genipapas, guaranis, cabuçus, maipurus, aitatus, amopiras, entre as demais tribos que foram dizimadas. Apesar do discurso de que ocorreu a completa extinção de tribos nativas no Piauí, podemos identificar a presença de povos indígenas no Piauí a exemplo de... A exemplo de... Tcharam, tcharam. Chururu, churururu. Vamos lá, galerinha. Ainda existem timbiras no Piauí? Não. Existem chavantes no Piauí? Não. Não existem índios capivara, que eu tenha conhecimento, não.
Os índios Xingó, na região do Alagoas. Há índios tabajaras no Piauí? Há. É a tribo Itacoatiara, lá em Piripiri. Índios Tabajara, etnia Tabajara. Índios Tabajaras na região de Piripiri. Questãozinha de número 2. Vamos para fazer um relato sobre a pecuária. Olha aí, as nossas origens. Antes o Piauí era uma terra de ninguém. Olha aí, ó. Terra de ninguém. Quem veio para cá ocupar foram os padres, os bandeirantes e os criadores de gado. E você já viu que essa chegada desses caras foram contribuintes para o extermínio dos povos indígenas, mas principalmente o ocupar as terras indígenas com o gado. De boa? Com o gado. Renan, levanta R$ 1 o chat aqui das mensagens públicas para eu ver ali. Aí, beleza, beleza. Galerinha de Pageu de Estil, aqui está. Monique, bom dia, Monique. Maria de Jesus, Pauliana, meu amigo Ângelo, Gabriel, Rafael, Gabriel de novo. Ah, pode ser Ângelo Gabriel. Karine, Vitor Gabriel, Janilson, Edna Eliseu. Eu espero que eu tenha falado correto os nomes, viu? A galerinha que está lá em Pajeú do Piaguaí, rapaz, pertinho ali de Rio Grande, de Itaueiras, Pajeú, pertinho de Canto Buriti, rapaz, pertinho de Canto Buriti. Mais imagens mostrando o avanço do gado e o surgimento de povoamentos nos sertões, como também a presença de padres nos sertões. Mas essa imagem mostra a casa da torre e o gado se espalhando aí, ó. Ele chegou no vale desse rio aqui, ó, Rio Piauí. Tem como afluente, o Rio Piauí é um afluente do Rio Canindé. Ah, bem aqui é Oeiras, ó. Bem aqui é Oeiras, viu? Então, a ocupação das nossas terras foi com o bicho de chifre, o gado. Outras medidas. Não, eu vou passar aqui. Tá aí. Sertanejo em Voyage, ex-damas pelo terra do Piaguaí. Massa essa imagem, viu? Massa essa imagem. É pra gente ir para as questões. Agora eu vou precisar que os nossos alunos façam uma tabelazinha com o tio, mandando respostas, galerinha. Apesar das inúmeras expedições terem sido enviadas com o objetivo de ocupar a região do Piauí, somente na segunda metade do século XVII a colonização foi iniciada. Em 61, instalaram-se na região e formaram o primeiro povoamento os colonos que vieram da Bahia e do interior de São Paulo, os Bandi de São Paulo. Lá em São Paulo, os bandes são heróis. TV e rádio, bandeirantes, eles são heróis. A atuação dos bandes de São Paulo em terras do Piauí deu-se no contexto em que os paulistas, meu amigo Wesley disse, tio, não esqueça de nós. Não esqueça de nós aqui na cidade de São José do Peixe, rapaz. São José do Peixe, antes um pouquinho de São Francisco do Piauí. Eu fico consultando de vez em quando assim no mapa onde é a cidade São José do Peixe, Vale do Rio Piauí, região de Oeiras. E São José do Peixe ali para Colônia do Piauí é pertinho, né? Dom Renan, deixa um minuto aí a tela, per favore, em italiano.
Wesley disse, Tio, é perto da Altamira. Alô, Evelyn Soares. Alô, galerinha de Pajeú, que já mandou a resposta ali para nós. Os paulistas bandeirantes submeteram tribos indígenas? Sim. Para serem vendidas para a África? Não. Os padres aliavam-se aos padres jesuítas? Não, eles são inimigos de Felaboff. São inimigos de Felaboff, galerinha. Os bandeirantes produziam cana-de-açúcar e algodão para exportar? Não. Aqui no Brasil, não. E nessa época aí o açúcar, o algodão não era muito importante. O açúcar sim, mas o algodão não. Distribuiu terras àqueles que ajudassem no combate aos quilombos? Não, eles recebiam. Recebiam. Eles andavam em busca de riquezas nos sertões e aprisionando índios? Aí sim. O Domingo Jorge Velho aprisionava índios? Sim, certamente, meus pimpolhos. Portanto, aqui é a letra A de aprovados. O primeiro povoado logo foi elevado à categoria de vila, com o nome de Vila Mocha. Quando se transformou em cidade, a Vila Mocha passou a ter o nome de Oeiras, Oeiras do Piauí. Outras levas de colonos vieram depois do Maranhão e do Ceará, com o objetivo de desenvolver a atividade pecuária na região, o que resultou no rápido desbravamento do território. Rápido é muito profundo, né? Eu acho que não é rápido, não. A ocupação das terras do Piauí foi fruto também da atuação dos criadores de gado, que viam no Piauí, a visão dos criadores de gado sobre as terras do Piauí, galerinha. Interroga um minutinho na tela, brother. Oi, já temos resposta, galerinha de Pajeú. Tio, sobe um pouquinho o chat ali, Renan, pra eu dar uma olhadinha, por favor. Desinteligente. O outro chat, o outro. Deixa eu ver. Professor, se você estiver vindo de Teresina para curtir o Festival Cultural do Vaqueiro, é nos dias 22 e 23. São Francisco fica antes um pouquinho de São José. Perfeito. 40 quilômetros. Perfeito. Perfeito. Dias 22 e 23. Daqui 12 dias, né? 10 dias, 12 dias, 11 dias. Beleza, beleza. Festival Cultural. Eu vou pesquisar São José do Peixe. Eu vou pesquisar pelo menos. Depois eu vou procurar imagens, de boa? Desinteligente Wesley disse, tio, é letra C de sabido com C cedilha. Vamos lá, ó. A ocupação das terras do Piauí foi fruto também da atuação de criadores de gado, que viu no Piauí facilidade em domesticar os índios, que aceitavam pacificamente a exploração? Não. Dificuldade de penetrar no território devido à carência de pastos? Não.
Impossibilidade de produzir cana devido à seca? Não. Ambiente vantajoso para a criação do gado. Devido à ausência de nativos? Não, galerinha, nós temos nativos. Haviam nativos? Sim, galerinha, sim. Lembra disso? Terrenos propícios à criação do gado? Sim. Águas, pastagens, rios, riachos, lagoas. Terras propícias à criação do gado. Letra A de aprovado na questão de número 2. Terror HS disse. Eu pensei que fosse a letra C. O erro da letra C, galerinha, está onde tem ausência de nativos. E quando os ninjas vieram para o Piauí, aqui havia presença de nativos. Perfeito? Observe as imagens a seguir. Ó meu vaqueiro, meu peão, que ganhou meu coração na pista da paixão, e valeu boi, meu amor, valeu boi, teu calor, valeu boi, valeu boi, valeu boi. Galera lá da cidade de São José do Peixe, que vai ter a festa cultural do vaqueiro, a festa do vaqueiro, né? Vai ver muito, valeu boi. Lá vem Renan, sobre o patrocínio das lojas Armazém Paraíba e sobre o frigorífico Assisão. Vem Renan, ali no Batisteira, meu amigo Flávio, tu passou a mão, valeu, boi. Eita, papai. Renan, você é narrador agora também de vaquejada, viu, velho? Um minuto a tela, per favore, em italiano. Felipe disse, vem pra cá, professor, termina a aula logo aí, pra gente dançar um forró e pra vaquejada. Eita, rapaz. Vamos lá. A análise das imagens e o conhecimento sobre a história do Piauí leva-nos a concluir. Letra E. A vestimenta do vaqueiro era confeccionada de couro? Sim. Aproveitando matéria-prima abundante nos sertões criadores de gado? Sim. Copiando o modelo dos cowboys norte-americanos? Não. Aí não. De boa. O vaqueiro foi figura central na economia colonial? O gado. Sendo responsável pelas exportações do produto do couro? Galerinha, o gado é voltado para o mercado interno, não é externo. Não é externo, de boa? Letra D está incorreta. O cavalo e o vaqueiro se tornaram inseparáveis, assim como o couro e o homem, que só utiliza o gibão como vestimenta. Não, galerinha, não era só o gibão como vestimenta. O vaqueiro, o cavalo e o couro foram destaques no Piauí, por sua importância nas fazendas criadouros que se especializaram no artesanato do couro. Não, elas se especializam na venda do gado, não do couro. O cavalo e o vaqueiro se tornam inseparáveis, está errado.
O vaqueiro utilizou em larga escala o couro como matéria-prima em instrumentos práticos do cotidiano e no artesanato local? Certo. É. Letra A aí, ó, de vaqueiro, ó. De boa, de vaqueiro, de boa. É claro que as fazendas não se especializaram no artesanato do couro. De boa. É, galerinha disse assim. Volta aí mais um pouquinho o chat, Renan. Dessa parte de azul. A expressão valeu o boi é utilizada nas vaquejadas, tá certo? A nossa festa aqui em São José homenageia o vaqueiro com a corrida de prado. É, eu conheço corrida de prado. É, eu conheço corrida de cavalo, corrida de um prado. Disputa em cavalos, eu sei como é. Lá em Coronel a gente vê muito, muito. Você farra o prado, bota areia, deixa ajeitadinho, bota as estacas do lado, pinta bem direitinho e a galera fica do lado. Ih, 10 reais no cavalo 10. 5 reais naquele cavalo. Eita! Show! Corrida do prado, pega de boi no mato e vaquejada são elementos que remetem a essa época que nós éramos uma fazendona no Piauí. A criação de gado possibilitou a exploração e ocupação do interior do Nordeste, dos sertões, com o desenvolvimento de uma produção voltada para o mercado interno, criando uma sociedade assentada no campo e surgindo uma verdadeira civilização do couro nos sertões do Nordeste. E, como diziam os historiadores, tudo nos sertões era de couro. O abano, o alfoge, a cama, a sela do cavalo, o gibão era de couro, o tamborete, o milhar, a bainha de faca, do facão, as portas das casas, as malas, tudo era de couro. Ah, papai! A pecuária desenvolvida nos sertões do Piauí durante o período colonial resultou em que, galerinha? Em que? Letra A. De uma sociedade que dependia das exportações dos derivados do gado, que alcançaram expressivos valores nos mercados europeus, naquela época não. Valor alto no mercado europeu era o açúcar e o ouro. Uma sociedade dispersa pelas fazendas, modando vilas e povoações que se caracterizavam pelas distâncias e pelo isolamento. É verdade na letra B. Uma sociedade que desprezava a utilização da mão de obra escrava, devido à utilização de vaqueiros em todas as atividades da fazenda? Não. Aqui havia escravo? Sim. Amas de leite. Olha, amas de leite, de boa. Produção de subsistência. De um grande mercado consumidor que absorvia produtos que chegavam diretamente de Porto Cale? Não, galerinha, a gente não era um grande mercado consumidor, já vista que parte do que se consumia aqui era fruto da própria produção da fazenda. Dos centros urbanos em torno das fazendas, que cresceram rapidamente devido à atração que a pecuária exercia sobre os colonos, que não encontrava espaço no açúcar, não, aqui não tem um crescimento urbano rápido. Portanto, a alternativa correta é uma sociedade dispersa pelas fazendas, moldando vilas e povoados, futuras cidades, que se caracterizaram pelas grandes distâncias. Letra B de bom aluno, letra B de bonitinha, de boa. Botar aqui meu chapeuzinho de quase vaqueiro, chapeuzinho de peão lá do sertão, combinando com a galera de São José do Peixe. Encerrando a nossa primeira parte da aula, você sabe que a gente volta em 3 minutinhos.